Por que você deve amar as suas crises? Por que você não deve simplesmente atravessá-las, ou tolerá-las, ou pensar que se trate de um estorvo na sua vida, ou de um desvio de rota, mas sim de algo muito importante e muito profundo que a vida está sinalizando para você? As crises mostram que há coisas na nossa vida que não estão certas. As crises mostram que nós não estamos acertando no nosso caminho. As crises mostram que é necessário fazer certos ajustes, às vezes drásticos, às vezes algo de pequena calibragem, de sintonia fina. E por esse motivo, nós devemos amar as nossas crises como algo que nos é muito próprio, como uma mensagem que partes da nossa mente que não estão totalmente conscientes ou sob controle estão tentando nos comunicar. Mas uma mensagem muito íntima, muito direcionada à nossa própria personalidade. Então, essas crises pelas quais nós passamos, e são periódicas, acabam nos comunicando coisas muito importantes, acabam nos sinalizando coisas que são essenciais e coisas que vinham sendo negligenciadas por nós nesse tempo todo. Essas crises podem assumir diversas tonalidades, digamos assim, diversas naturezas. Podem ser crises que se revelam como depressão, podem ser crises que se revelam como ataques continuados de pânico, podem ser crises que se revelam como estresse, podem ser crises que se revelam como que hoje em dia se chama burnout, né? Mas antigamente se usava um termo francês, surmenage, enfim, de todo modo, esse ponto em que não dá mais para levar a coisa, esse ponto de esgotamento. E justamente essas crises sinalizam um esgotamento de um certo estilo de vida ou de uma certa maneira de conduzir a vida, conduzir a existência. Eu tive uma crise uns meses atrás, de uma gravidade considerável, e o que ela me sinalizou por meio, enfim, das suas manifestações tinha muito a ver com o emprego do tempo, o modo como eu vinha empregando o meu tempo, o modo como eu vinha fazendo uso desse recurso que é escasso e desse recurso que, diferentemente do dinheiro, não pode ser reavido de maneira nenhuma. Esta crise mostrou algumas coisas para mim e eu imagino que muitas pessoas passem por situações semelhantes. As crises na idade adulta, né, nos anos que vêm depois da primeira juventude ou da segunda juventude, são diferentes porque há todo um sentido de inadequação que nasce da ideia de que você já tem uma série de compromissos firmados, de que já há muitas pessoas que contam com você, de que já há muitas pessoas olhando para você e que, portanto, você não teria direito de espanar, não teria direito de explodir, ou não teria direito de, enfim, implodir, talvez. Mas o fato é que as coisas não funcionam assim. Se você violenta a sua natureza, se você não obedece aos seus próprios chamados, se você não torna a sua vida interessante, ou se você, enfim, assume coisas que não levam você para lugar nenhum, essas crises acabam se manifestando mais cedo ou menos cedo. Elas acabam aparecendo para você
mais cedo ou menos cedo, mostrando que existem coisas que precisam de atenção urgente. Há sempre um caráter cumulativo nessas crises, elas são o resultado de, evidentemente, muitos fatores que vão se acumulando, se empilhando e obrigam você a se adequar, né, de uma maneira nova a coisas que são velhos conhecidos. Essas crises, portanto, precisam ser amadas porque justamente mostram coisas muito importantes, coisas muito profundas, coisas que têm sido negligenciadas. E só você pode modificá-las. O que não quer dizer que você não possa receber ajuda, o que não quer dizer que você, às vezes, não deva procurar ajuda. Não seja soberbo, não pense que você tem todas as respostas, não pense que é absurdo você estar sentindo aquilo, não pense que é absurdo você ter sentimentos estranhos, contraditórios, destrutivos. Não pense que toda a vida adulta é algo em que você sempre terá o controle sobre aquilo que é pelo menos o mais importante, porque as coisas não funcionam assim, as coisas não são dessa maneira. E notar que as coisas não são dessa maneira já é um passo importante para que as crises sejam superadas. Você deve aceitar que está sentindo aquelas coisas e deve entender que aquelas coisas fornecem a você um aprendizado, fornecem a você um vislumbre para partes que estão dentro de você mesmo, de você mesma, e que têm sido deixadas de lado. Então é necessário prestar atenção a isso, é necessário modificar algumas coisas na sua vida como resposta. Em alguns casos é necessário buscar ajuda, não ser soberbo, não bancar o autossuficiente, não bancar, enfim, a pessoa que supostamente sabe tudo, que é absurdo. E justamente ao tomar contato com essas coisas, iniciar um processo de cura, iniciar um processo de cuidado de si, né? Iniciar um processo de, enfim, recuperação de si mesmo. Justamente porque na idade adulta nós assumimos compromissos sociais, compromissos familiares, compromissos profissionais, que, por exemplo, não existem na adolescência, ou se existem apenas de maneira superficial, é que essas crises acabam sendo perigosas, né? Porque o sujeito pode pensar que não consegue mais lidar com aquele monte de problemas que tem, com aquele monte de coisas a fazer, né? Um monte de compromissos que devem ser cumpridos, e pensa que talvez um abandono completo dessas coisas, jogar tudo para o alto, né? E esse jogar tudo para o alto tem várias possibilidades, desde as mais tranquilas até as mais dramáticas, enfim. Jogar tudo para o alto nem sempre é a melhor decisão, nem sempre é a coisa mais sábia a se fazer. Então, justamente por conta da seriedade dos compromissos assumidos na idade adulta, é que essas crises são importantes. É justamente por isso que elas devem ser acolhidas, devem ser aceitas e mesmo amadas por aqueles que acabam passando por elas, por aqueles que acabam se defrontando com elas. Neste canal eu tenho falado bastante da filosofia estoica, que tem seus grandes méritos, a meu ver, que explica muita coisa acerca da vida, que é mesmo capaz de nos comunicar um sentido para muito daquilo que vivemos. Mas existe uma possibilidade menos interessante
numa má interpretação que se faz dessa filosofia, numa má interpretação que está à disposição de todos, digamos assim, que é de tomar essa filosofia como um dever de não sentir nada, de não se abalar com nada, ou de não reconhecer as suas próprias perplexidades, de não reconhecer os seus próprios sentimentos, né? Não há nada de errado em ter sentimentos, digamos assim, né? Isto é óbvio. E uma filosofia como a estoica, da qual eu falo bastante aqui, tem por objetivo mitigar ao máximo os maus sentimentos, mas não negá-los, não dizer que eles não existem, não impedir que eles apareçam, simplesmente diminuir o poder que certos sentimentos muito negativos têm sobre o indivíduo, o que só se consegue depois de muito tempo, depois de muita prática, depois de muita reflexão. Existe uma tendência, né, a se tomar esse tipo de filosofia, tomar uma mera familiaridade inicial com essa filosofia como algo capaz de garantir uma série de coisas, e o fato é que isso não acontece, né? Então o sujeito acha que por ler Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, refletir a respeito daquilo, já vai adquirir uma proficiência no mundo da falta de paixões, que será algo estável, que será algo garantido. E isso não é verdade, né? Isso, aliás, é uma deformação do próprio ensinamento desses filósofos, porque o que eles vão dizer é que o caminho é árduo, o caminho é difícil, o caminho é acidentado, tem altos e baixos. Eles insistem bastante neste ponto. Então, esta ideia de que pela mera familiaridade superficial ou inicial com esses escritos muita coisa se garante, é absurda. É uma noção que não se verifica na prática. E isto jamais deve se transformar numa espécie de rigidez, numa espécie de, enfim, situação empedernida, petrificada do indivíduo. Porque a vida não funciona assim. A vida justamente é formada de altos e baixos, né? Formada de muito diálogo interior, por vezes angustiado ou por vezes confuso. E essa clarividência ou essa, enfim, pureza interior que muitas vezes parece preconizada ou pelo menos, enfim, desejada nesses escritos, é um privilégio do sábio, é um privilégio daquele que plenamente atingiu a sabedoria, daquele que chegou lá, o que é algo que não está totalmente a nosso alcance, reconheçamo-lo, né? Vamos reconhecer isso, né? Então, era isto que eu tinha a lhes dizer a respeito das crises e da mensagem deste canal, que não deve ser acolhida de maneira equivocada, de maneira, enfim, apressada. As crises devem ser, portanto, não apenas encaradas, enfrentadas, atravessadas, vistas como coisas que passam, mas amadas, mas, enfim, tomadas como algo muito próprio seu, algo muito próprio da sua vida, uma mensagem muito importante para você. Você precisa decifrar essa esfinge antes que ela devore você. Você precisa, portanto, acolher essas mensagens da maneira mais honesta possível. O que eu fiz de errado? E de que maneira eu posso mudar? De que maneira eu posso me aperfeiçoar nesse sentido? Porque é justamente isso que as crises vão pedir, um aperfeiçoamento de si.
aperfeiçoamento numa intensidade maior, com uma velocidade maior também, né? Algo que você vinha se negando a fazer. Então é basicamente isto que eu tinha a lhes dizer. Encarem suas crises com amor mesmo, com algo que lhes é próprio. Não tenham medo delas, não fujam delas e busquem ajuda se acharem necessário. Não sejam soberbos, não sejam orgulhosos, pensar que são autossuficientes, né? Nada disso. Nós não somos autossuficientes por definição, né? Para comer, para ter segurança para dormir, para poder sustentar uma família, para poder viver com dignidade e um certo conforto, nós precisamos de toda uma teia de relações humanas muitíssimo complexa. E também, muitas vezes, para voltarmos ao nosso equilíbrio básico, precisamos de ajuda, precisamos de pessoas ou de substâncias que sejam capazes de nos voltar, de voltar a nos colocar em um certo centro. É o que eu tinha a lhes dizer por hoje. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.